Aqui é a casa de Deus. Aqui é um lugar onde pessoas imperfeitas buscam seguir a Cristo juntas. Aqui é um lugar onde pessoas imperfeitas buscam chegar no céu arrependidos. Porque no céu não entram perfeitos, entram arrependidos. Aleluia por isso, porque se não fosse assim, nós não entraríamos lá. Nem eu e nem você. E é exatamente com essa introdução que uma parte da introdução. Nós estávamos orando e pedindo a Deus o que Ele queria para nós nessa noite, para a minha vida primeiramente, para a vida da nossa igreja, para a sua vida, para a família Lemuel. E me veio ao coração Coríntios, 1 Coríntios 11, do versículo 28 ao 32. Eu queria que você abrisse sua Bíblia ou ligasse o seu celular na sua Bíblia digital. Primeiro Coríntios 11, do versículo 28 ao 32. É um texto que quem frequenta a igreja já ouviu diversas vezes. É um texto que muitas vezes você já ficou e eu já fiquei matutando. Todos acharam? Amém. 1 Coríntios 11, do 28 ao 32. Se tem alguém perto de você que está sem Bíblia, vê aí, ajuda aí. Está todo mundo armado. Porque hoje em dia você não olha mais para o colo quando a Bíblia está aberta, né? Com as Bíblias digitais, a gente só vai saber se você está sem Bíblia se você olhar o celular dele. Aleluia. Ok? Então a palavra de Deus diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos examinarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Algumas versões dizem, porque se nós nos julgarmos. Alguém tem versão assim? Julgarmos. Mas o original do grego não diz julgarmos, diz examinarmos. Se nós nos examinarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós vamos parando por aí. Quantos aqui são batizados e já ceiaram? Quem já ceiou? Então, se você já ceiou, você já ouviu certamente esse texto. Alguém não ouviu esse texto ainda? Amém. Ainda vamos fechar essa porta, em nome de Jesus, e botar um belo ar-condicionado para que não tenha mais esse barulho tão alto. Mas é interessante que quantas vezes nós já ouvimos isso. E eu confesso que a primeira vez que eu ceiei, eu tinha 99, eu acho. 99. Eu tinha 31 anos. Mas eu cresci dentro de igreja. E o vocabulário da minha época, dos adolescentes, é que a gente era rato de igreja. Eu fui rato de igreja. Estava lá dentro. Eu não saí da igreja, participava de tudo. Tudo. Eu participei de campanha de criança para construir templo. Eu sabia todos os corinhos quando eu era criança. Participava da UPA, União Presbiteriana dos Adolescentes.
participar de todos os eventos adolescentes. Os jovens eu já virei mundão, relaxei aí esse negócio de igreja, jovem, 18, 19, 20. Aí conheci a minha galega, que na época agora era galega, e desviei ela do meu ninho durante um bom tempo. Com aquela certinha lá, eu, né, vamos minha filha, vamos, tal, olha bichinha não, aquele negócio todo, é ruim. Mas aos 31 anos eu, pela primeira vez, eu ceiei. E foi a primeira vez que eu parei para ouvir o que é que o pastor lia. Porque na hora da ceia, quem não vai cear, geralmente está no mundo da lua. É o mesmo. Eu vou cear mesmo, estou sentado. E aí o pensamento vai longe. Aquele povo com a tacinha na mão, com um pãozinho na mão. Nada, isso é para velho. Isso é para mim não. Então a gente se desconecta. Quando a pessoa não vai cear, ou por não ser batizado, ou porque não está afim, ou porque acha que não deve, a gente se desconecta. Então, eu, até os 31 anos de idade, eu não tinha nunca parado para pelo menos ouvir o que o pastor lia nessa ocasião. Quem já fez isso? Antes de se batizar, antes de ceiar, a gente se desconecta, a gente sai do ar, não é assim? E eu saía do ar, irmão, então eu não me ligava nisso. Mas eis que aos 31 anos já batizado, primeira ceia, arrumado, bonito, cheiroso, olhei no espelho, esse cara está pronto para ser. Esse cara não tinha óculos, tinha mais cabelo, a barriguinha não tinha ainda, né? E não tem, né, meu amor? Aleluia. Os olhos de quem ama às vezes é bem humilde. Enxerga o que ninguém enxerga, ou não enxerga o que todo mundo enxerga, por aí. Pois bem, e aquele cara se achava pronto. Eis que eu chego lá na hora e o pastor inventa de ler 1 Coríntios, nós vamos ler o 11, e ele diz que o cara pode morrer. Eu digo, peraí, um pãozinho desse tamanho, aqui desse de vivo vai me entalar, eu vou morrer, peraí, eu vou pensar nesse negócio. Porque ele diz que há não poucos doentes, né? E muitos que dormem. E esse dorme no grego é morto mesmo. Rapaz, quando eu não tinha que pegar naquele pão, naquele vinhozinho, eu não estava nem aí para estar falando. Mas na hora que eu vou pegar naquele negócio, eu vou botar ele na boca, o cara vai dizer assim, tu pode morrer. Foi um choque, meu irmão. Foi um choque de realidade. Não sei quem pensou uma coisa na primeira ceia, fico eu sou maluco, sou eu mesmo. Tem uma coisa ali, tem uma maluca ali. Quem parou para pensar realmente no significado disso aí na primeira vez? Quem parou para pensar nisso verdadeiramente? Não é assim? Então eu não sou um extraterrestre, tem mais gente parecido comigo. Graças a Deus. E aí ele tem essa expressão, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Rapaz, pense num negócio difícil. Pense num negócio difícil, o cara examinar-se a si mesmo. Pense numa coisa difícil, a gente medir a nós mesmos. Pense como é difícil, porque a nossa natureza humana nos conduz a examinar e a medir o outro. É impressionante que chega um visitante na igreja, a tendência a gente é escanear o irmão de cima a baixo. Não é assim? Chega um aluno novo na escola no começo do ano. Quem é o novato? Vamos fazer logo o perfil desse cara. Empregado novo no trabalho. Chegou lá um colega novo de trabalho. A tendência do ser humano, a nossa humanidade, a nossa natureza humana nos faz e nos leva sempre a examinar o outro
inclusive na hora da ceia. Mas fulano vai cear. Desse jeito que ele está, fulano vai cear. Se o apóstolo Paulo quisesse que eu examinasse o meu irmão na hora da ceia, ele tinha dito: examinai, pois, uns aos outros. Mas o apóstolo Paulo nunca disse isso. Ele disse: examinai o homem a si mesmo. A gente observa a roupa dos outros, os gostos dos outros, os costumes, a maquiagem, as frases, as habilidades, as decisões, os medos, as posturas, as prioridades, até a fé do outro. A gente examina e mede. Ah, se eu fosse essa irmã, eu tinha ido mais. Mulher de pequena fé. Fulano está numa bagaceira. Mas o pastor deixou cicraninha dançando. Esse pastor, ó, sei não. Pois o tema dessa ministração é: examine-se a si mesmo. Porque é isto que a Bíblia diz desde Gênesis até Apocalipse. Ele diz: examine-se a si mesmo. Aleluia. Desde quando Caim matou o seu irmão, Jesus perguntou a ele, Deus perguntou a ele: o que estás fazendo aí, Caim? Não, mas não, Senhor. Adão pegou, e na viração do dia Deus quis se aproximar de Adão. Adão, cadê tu? E Adão estava escondido. Deus falou assim: foi o que tu fizeste, cara. Abre o jogo. E é isso que Deus quer de mim e de você. Desde a fundação do mundo. Examine-se a si mesmo. E nessa noite Deus me deu acesso a muitas coisas, a muitos textos, me deu algumas revelações da palavra dele. Me deu acesso também a um... Está tudo sob controle, irmã Bia, pode deixar. Tudo sob controle. Ah, se fosse um Zuzuzum aí fora, relaxa, irmão. Bichinha. Ficou de viagem. Aí Deus me deu acesso a textos, a pregações, me fez pesquisar nas Bíblias que eu tenho lá em casa, nos livros. E a gente vai percorrer um caminho aqui. E eu queria te convidar a percorrer esse caminho comigo. Juntos nós descobrimos um pouco mais sobre examinarmos a nós mesmos. Aonde isso vai dar? Onde isso nos leva? Mateus 7, você só anote para a gente ganhar tempo. Mateus 7, versículo 1 ao 5. Jesus estava dizendo com todas as letras: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no largueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o largueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita. Rapaz, Jesus não pegava leve não, meu irmão. Jesus não aliviava. Jesus não passava a mãozinha. Ele não dizia: olhe, pense bem. Ele dizia com todas as letras: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vou até tomar uma água aqui, porque é pancada do céu isso aí. A minha garrafinha discreta, que não é minha, é da minha galega. Aleluia.
mas está aqui emprestada ao maridão. Pois bem, observe, irmãos, que Jesus estava se referindo a nós examinarmos e julgarmos outra pessoa, não é isso que ele está dizendo? Não julguem outras pessoas, porque da forma, da maneira, da medida que você mediu o outro, você será medido. Jesus estava se referindo e afirmando que nós não devemos julgar aos outros, nós não devemos examinar a vida do outro, nós não devemos medir a vida do outro. Jesus não estava dizendo que eu não devo medir a minha própria vida, nem julgar a minha própria vida. Outro aspecto importante é que ele usa uma hipérbole aqui maravilhosa. Ele usa algo para chamar a atenção e para ser bem, vamos dizer assim, extravagante. Ele diz, há uma trave, irmãos. Se você for lá fazer uma hermenêutica desse texto, essa trave era um poste de mais ou menos 10 metros. Não era uma estacazinha que fica uma cerca. Ele se referia a um poste de 10 metros. Jesus fez questão de dizer, olha, existe um poste de 10 metros enfiado nos teus olhos. Como é que tu quer olhar os outros? Que tem apenas um cisco no olho. Ele usa um hipérbole para deixar bem claro, olha, tudo está pior do que o outro. Que coisa forte, irmãos. A gente só tem a dimensão disso quando a gente vai estudar o texto. Quem estava lá na época teve o impacto necessário. Aleluia. E ele age dessa forma para ressaltar que existe uma falta de autoexame. Nós, cristãos, nós que um dia resolvemos andar com Cristo, nós que um dia decidimos ser o corpo visível de Cristo, nós que um dia decidimos andar professando que temos um dono, um Senhor, nós que um dia decidimos dizer, Ele é o meu Senhor, eu quero ser parecido com Ele. Nós que um dia decidimos levar esse Deus dentro de nós, onde quer que nós fôssemos. Nós que um dia decidimos pregar para outros e tentar convencer outros a serem iguais a nós. Precisamos entender que necessitamos, e é fundamental fazer todos os dias um autoexame. Não só no momento da ceia, não só no momento em que eu vou fazer aquele exame ou eu morro. Jesus estava dizendo exatamente isso. Nessa noite, irmãos, eu oro para que o Senhor nos faça enxergar todas as traves que estão nos nossos olhos. Nessa noite eu oro para que Deus nos faça enxergar todas as traves que estão nos nossos olhos. E se você ou eu imaginarmos que não temos trave, eu quero te dar uma boa notícia. Deus está vendo um grande poste enfiado em cada um dos teus olhos, como Ele vê nos meus. Que o Senhor nos ajude nessa noite a tirar as escamas, os postes, as traves que embaçam a nossa visão de nós mesmos. Que nessa noite o Senhor nos faça examinarmos a nossa humanidade, a nossa natureza, para que possamos retirar, pela força do Espírito Santo de Deus, as traves, as escamas, e possamos enxergar
a nós mesmos como Ele nos enxerga. Nós vamos orar mais uma vez. Deus, eu sei, Senhor, que é uma palavra forte. Eu sei, Senhor, que é um momento de grande confronto, impacto. Eu peço, Senhor, e eu clamo reforço de guarda para este lugar em nome de Jesus. Tua palavra diz que as nossas mentes devem estar cativas à palavra. Isso não é um chavão, uma frase pronta, mas é a tua palavra que diz isso. E eu oro para que nesse momento teu Espírito traga cativas, presas, vinculadas, conectadas, todas as mentes que aqui estão na tua palavra, Senhor. E que o Espírito teu penetre profundamente e nos revele exatamente aquilo que precisamos fazer. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Em nome de Jesus. Amém. Para que nós precisamos examinar a nós mesmos? Para quê? Primeira coisa, para que possamos nos aproximar de Deus. O texto ele diz claramente, ele se refere, esse texto de 1 Coríntios, ele se refere a um banquete, a uma mesa de ceia, a uma ceia estabelecida. E Deus está dizendo, olha, examine-se você a si mesmo, para ver se você é digno de assentar nessa mesa, de participar dessa ceia, de aproximar-se da mesa do Cordeiro. Deus, quando nos exorta, e eu vou dizer novamente, eu tinha uma ideia equivocada da palavra exortar. Eu achava que exortar era repreender. Eu quero dar uma boa notícia. Exortar é estimular, é incentivar. Aleluia. Não é reclamar, nem puxar a orelha. Procure o dicionário, você vai ver. Então que Deus nos exorte nessa noite, nos estimule, nos incentive a examinarmos a nós mesmos, porque só assim nós veremos se estamos dignos, se existe dignidade em nós para nos aproximarmos da mesa. A primeira coisa, o primeiro motivo, e nós precisamos examinarmos a nós mesmos, é saber se nós estamos em condições de nos aproximarmos da mesa, de nos aproximarmos de Deus. Todas as vezes que o homem aproximou-se de Deus, ele foi confrontado com a sua natureza humana, com a sua humanidade, com a sua natureza pecaminosa. Isaías, no capítulo 6, ao ter uma visão do Senhor assentado no alto e sublime trono, ele disse: ai de mim, que sou um homem impuro e de impuros lábios. Ele viu algo, ele fez um autoexame, ele disse: ai de mim, eu não posso, não se aproxime de mim, Senhor. Pedro, quando estava no barco, Jesus entrou no barco, ele disse: afaste de mim, porque eu não tenho condições de estar perto de ti. João, na ilha de Patmos, ao contemplar o Senhor Jesus de frente a frente com ele caiu no chão como morto. Capítulo 1 do Apocalipse. Todas as vezes que o homem aproxima-se de Deus, ou Deus aproxima-se dele, ele é, como diz o Apocalipse, ele fica nu. Ele é desnudado. E eu estou falando de roupas. Estou falando de vida. Aleluia. Todos nós, irmãos, um dia seremos desnudados diante dele. Você sabia disso?
Todos nós um dia enfrentaremos o grande julgamento. Aleluia. Segundo motivo para nós examinarmos a nós mesmos. Presta bem atenção. Para não nos enganarmos. Queridos, tem crente enganado aí, achando que está no nível espiritual lá em cima. Tem crente que está se achando, irmãos. Tem muito aí dizendo, eu sou espiritual. Muitas vezes não com palavras, mas com atitudes. Tem crente que anda, que mal toca no chão, meu irmão. Tem gente que quer praticamente ser adorado. Tem gente que não senta em qualquer cadeira, porque tem que ser a cadeira ungida. Tem gente que não come qualquer prato, porque tem que ser um prato ungido. Tem gente que não se mistura com ovelha, porque está acima desse nível. Nós precisamos examinar a nós mesmos, para nós não nos enganarmos. E naquele grande dia, a decepção ser grande, ser enorme e ser eterna. Hoje é dia de aperto. Aleluia. Porque precisamos ser apertados, irmãos. Precisamos ser estimulados, exortados a examinarmos a nós mesmos. Quando foi a última vez que você fez um balanço da tua vida espiritual, emocional, relacional? Primeira João 1,8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Está lá, está escrito. Muitos estão enganando a si mesmos por não fazerem um autoexame. É claro que se eu perguntar aqui, quem está sem pecado, ninguém vai levantar a mão. É óbvio. Mas confesse comigo, quando a gente pensa em avaliar nossas vidas, a gente só pensa nos pecadores. Não estou mentindo, não estou roubando a Deus, não estou adulterando, não estou vendo nada impróprio na internet, estou fazendo o meu melhor na igreja, estou fazendo o meu melhor no trabalho. A gente tem a tendência de ser complacente conosco mesmos e de sermos extremamente rigorosos com os outros. Conosco a peneira é bem larga, com o outro a peneira é bem fina. Será que você passaria na peneira com que você peneira o outro? Será que eu passaria pela peneira que eu peneiro o outro? Não nos enganemos. Nós não estamos falando dos grandes pecados, irmãos. E eu ouvi uma pregação do pastor Ed, e ele me deu ali alguns exemplos de pecados que eu fiquei abismado. Impressionado. Por exemplo, dinheiro. Não sou apegado a dinheiro. Não sou apegado a dinheiro, estou preocupado com dinheiro. Mas está relaxado com o dinheiro. Mas não faz bom uso do dinheiro. Mas deve a Deus, não Deus não é dinheiro. Mas deve a todo mundo. Está estrangulado. Não, mas eu estou dizimando, estou ofertando. Mas não tem controle. Você acha que Deus quer que nós perdamos o controle das nossas finanças? Você acha? Não.
E se nós perdemos, nós estamos pecando, irmãos. E nós estamos sendo desleixados com a bênção que Deus está dando na nossa mão, que é nosso sustento. Deus está nos abençoando com o dinheiro. E Ele quer que nós façamos bom uso dele. Mas ninguém pensa nisso quando vai se examinar. Ninguém pensa nisso. Eu estou correndo o cálice e o pão. Senhor, deixa eu ver aqui. Não menti, não adulterei, não olhei para a vizinha. Não, aquele bonitão passou, mas também não vi. Não, na internet está bem. Não xinguei ninguém no Facebook. Dá para eu ceiar. Pastor, não tenho vaidade nenhuma. Essa foi outra coisa. Não tenho vaidade, está tudo bem, está tudo certo. De qualquer jeito o bicho está bom. E o desleixo? E o desleixo com sua vida, com o seu corpo, com o tempo do Espírito Santo, como é que fica? E a saúde? E os cuidados com o corpo? E você já imaginou? Nós somos o corpo visível de Cristo. Já imaginou nós andarmos por aí, camisa rasgada? Estou dizendo camisa nova, não. A minha estava discussão aqui, minha bênção foi. Imagina você andar com um sapato sujo que dá agonia. Não precisa ser novo, não. Não precisa ser novo, não. Mas limpo, bem cuidado. Mas não vai dar com isso, não. Está se enganando, meu querido. Estamos nos enganando. Você quer enganar quem? Deus quer que o templo do Espírito Santo, que o corpo visível de Cristo, ande nessa terra bem arrumado. Não é chique, não. Não é cor bacana, não. Deus quer que você corte o cabelo direitinho. Deus quer que você tome banho, você se asseie, você ande limpo. Deus quer isso de mim. Mas quando nós fazemos o autoexame, isso não passa. Não nos enganemos a nós mesmos. Eu já vi pastor, irmãos, com um buraco no sapato. E não adianta me dizer que não é dinheiro, não. Não adianta. É relaxamento. Não, é para dar, é para ser humilde. Humilde, Olha, a igreja vê que o pastor não está preocupado com essas coisas. Não! Não é assim, não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Terceira causa, terceira necessidade de nós examinarmos a nós mesmos. E essa é tão boa, tão gostosa. Essa nos conforta. Sabe por que nós temos que examinar nós mesmos? Porque Deus vai nos examinar. Você sabia disso? E para que a gente não seja reprovado, eu sugiro que você faça os simulados antes. Quem vai fazer vestibular não faz simulado, né? É para não ser reprovado? Tente fazer um simulado na sua vida. Tente fazer um simuladão. Vai ter um provão hoje. Hoje vai ter provão. Senta aqui do lado. Bota aqui o espelho na frente. Cá faz gesto. O que é que tu vai fazer, miserável? Eu não vou contigo. Olha o espelho. Deus vai nos julgar, meu irmão. Não tem saída. Mais cedo ou mais tarde, esse dia vai chegar. E para alguns está chegando muito cedo. E não tarde. Não sei quantos lembram daquela parábola em que Jesus disse que o rei ia fazer um casamento, ia fazer uma festa. Mandou chamar os convidados e ninguém veio. Aí ele mandou de volta: olha, chama lá o pessoal, tem que tirar na rua, traz todo mundo. E aí eles trouxeram. E o rei, passeando entre os convidados, chegou para um deles e perguntou: como
como é que você conseguiu entrar aqui sem as vestes adequadas? Ele fez: põe esse daqui para fora, para um lugar onde vai haver choro e ranger de dentes. Houve uma decepção ali. Como é que você entrou aqui sem as vestes nupciais? É sabido, meu irmão, que eu vou mudar o termo. É sábio indagar a nós mesmos enquanto temos tempo. É sábio fazer simulação de nós mesmos enquanto tem tempo. Enquanto dá. Enquanto nós estamos respirando e não chegou de frente para o tribunal. Reconhecer e se arrepender dos pecados ocultos é difícil, mas é necessário. Extremamente necessário. 1 Coríntios 3,13, a palavra de Deus diz: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Não vai ter. Eu escolhi o professor Raimundo, não sei quantos lembram disso. Tinha um personagem que dizia assim: não me venha com churumelas. O que é esse? Não, não sei o nome dele não. Ele dizia: não me venha com mais, com enrolação. Não venha com veja bem. Não adianta. O que nós fizermos vai ser revelado no grande dia, sem nenhum risco de não acontecer isso. E agora? Faz o simulado antes. Faz o simulado agora. Todo dia. Imagine como seria essa avaliação. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Vocês estão compreendendo até aí, queridos? A importância de fazer um autoexame criterioso, de não sermos complacentes conosco mesmo. Quarta necessidade de sermos autoexaminados é porque precisamos fazer isso para que sejamos perdoados e curados. Se nós não nos autoexaminarmos, não conheceremos os nossos pecados. Acompanhe o raciocínio. Se nós não conhecermos os nossos pecados, não os confessaremos. Se nós não os confessarmos, não alcançaremos perdão. Vou repetir para você compreender bem. Se eu não me autoexaminar, não vou identificar os meus pecados. Se eu não identificar os pecados, eu não vou confessá-los. Se eu não confessá-los, eu não serei perdoado, porque assim diz a palavra de Deus. Dá para tu sentar, pessoal? 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é que eu vou confessar um pecado que eu nem admito que tenho? Como é que eu vou confessar um pecado que eu não quero nem reconhecer que tenho? Como é que eu vou confessar um pecado que eu não quero assumir que tenho? É isso, querido, é a essência. Há uma graça de Deus, diga aleluia. Há uma graça de Deus que Ele quer tão somente, Deus,
Ele quer. Examine-se a si mesmo. Veja os seus pecados. Arrependa-se e confesse todos eles, porque eu quero perdoar vocês. Eu quero trazê-los para perto de mim. Eu quero fazê-los sentar à mesa comigo. Eu quero caminhar com vocês na rua de ouro. Mas primeiro examine-se. Identifique os pecados. Confesse. Porque eu quero perdoar. Eu estou esperando. É o meu desejo, diz o Senhor. Coragem. Coragem. O que temos feito nesses dias? O que temos falado ou deixado de falar nesses dias? Como tratamos as pessoas que estão ao nosso redor? E aqueles pecados nós nem nos apercebemos. Eu não quero te deixar para baixo. Eu não quero que você saia daqui, poxa, eu sou uma desgraça, eu não presto. Não! Não é isso. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós saímos desse lugar de cabeça aqui dizendo: Senhor, eu errei, eu confessei, eu recebi o perdão, eu vou para casa em paz, leve. Quem não fica leve é quem esconde, retém. É quem põe a capa debaixo da tela, esperando que um dia alguém vá lá e tire de cima isso e mostre todas as porcarias que estão lá dentro. Olha para cá, Pedro. Se você não confessar, o diabo vai te entregar. Você está aqui. Se eu não confessar, o diabo vai me entregar de bandeja. Porque esse é o trabalho dele. Acusar. Deus já sabe, Ele sabe tudo. Ele não vai ficar surpreso com o que eu vou dizer, porque você vai dizer, fique tranquilo. Deus não vai ser pego de surpresa quando você dizer: pai, eu fiz isso, isso, isso e isso. Ele não vai ser pego de surpresa, ele não vai ficar, não. Ele vai dizer: filho, eu quero, não lembro mais. Não sei o que é isso, está falando de quê? Levanta, vai embora. Glória a Deus. Mas se nós não fizermos, tem alguém que está pronto, com o dedão apontando, só esperando o dia, para dizer: olha, ele não fez isso, não falou aquilo, não disse isso, não entregou aquele, vai entregar todos. Depois nós chegamos a ver Jesus um dia, nós vamos confessar os pecados. Os que passaram antes da minha vida, da minha entrega a Deus, acabou-se. Mas depois que eu entreguei a Jesus, todos eles precisam ser confessados. Tem muito crente aí doente. Lembra que nós lemos no início? Por esse motivo andam poucos os doentes e muitos que dormem. Lembra que viu isso no começo? Sabe por quê? Os doentes. Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. O pecado adoece o corpo e a alma. Não tem jeito, adoece o corpo e a alma. Por isso que o apóstolo Paulo disse: vocês não estão se examinando, não estão identificando os pecados, não estão confessando esses pecados, e estão adoecendo, estão morrendo. Não é isso que Deus quer de mim, de você, querido, nessa noite, em nome de Jesus. Saia desse lugar fazendo autoexame. Comece agora, não espere para a madrugada. Comece esse autoexame agora. Os dias estão rápidos, as pessoas estão partindo.
Quando um cristão, escuta só, queridos, quando um cristão faz o autoexame, a graça de Deus se manifesta para confortá-lo. Eu não sei se você teve essa experiência, mas eu já tive. De confessar pecados, chorar. Meu querido, quando ele se levanta, uau! A gente parece uma tonelada nas suas costas. Parece que os olhos abrem até mais fácil. A gente sai leve porque nós fomos inundados pela graça de Deus. Se a graça é o oceano, eu estou me afogando. Mas tem gente que não está se afogando porque está segurando lá de fora, em alguma calha lá do pecado, e não consegue se afogar. É preciso dizer: Senhor, eu quero largar este pecado, eu quero confessar, eu estou fazendo um autoexame, eu vou agora mergulhar e solta e vai embora, meu irmão. E nós somos inundados pela graça. Quando o cristão confessa os seus pecados, ele é inundado pela graça, não pela acusação. Ele não se sente pior porque ele confessou. Ele não se sente o pior dos homens porque ele confessou, pelo contrário. Ele se sente o mais amado dos homens. Ele se sente o mais querido dos homens. Ele se sente o mais desejado dos homens. Porque alguém morreu por ele para dar essa graça imerecida. Aleluia! Deus não quer que você saia daqui com paz, peso sobre os teus ombros. É o inverso. Ele quer tirar esse peso de cima de mim e de você. Ele quer tão somente que ele se examine. Aleluia. Aleluia. Ai daquele homem. Ai daquele homem que não se autoexamina. Ai daquela mulher que não se autoexamina. Lucas 18. Eu queria que você abrisse aí, Lucas 18. Lucas 18, no versículo 10 ao versículo 14. Amém? Acharam? 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus completou: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Essa parábola está tratando de 2 homens que estão se autoexaminando. Você está aqui? Preste atenção. Os 2 homens estão fazendo um autoexame de suas vidas. Um está com a peneira bem larga. Oh Senhor, eu sou um cara. Eu sou o teu melhor filho aqui na terra. Eu oro pelas madrugadas, eu jejuo, eu leio a Bíblia todos os dias, eu sou dizimista fiel. Ele estava
analisando-se superficialmente. Em compensação, tinha outro lado, com uma peneira bem fininha, dizendo: Senhor, eu sou um miserável. Senhor, eu sou um pobre pecador, que não tenho dignidade nem de olhar para Ti, nem de me aproximar do altar. Vocês viram que ele estava lá na porta, não queria nem entrar. Havia dois homens fazendo autoexame naquele exato momento. Qual dos dois nós seremos nesta noite? Um estava olhando para si mesmo com escamas nos olhos. O outro com os olhos limpos. Um estava olhando para si mesmo com a percepção equivocada da sua natureza humana. O outro com a visão real da sua natureza humana. E tem uma frase do pastor Ed René, que eu fiz questão de anotar. Nós estamos encerrando. Quem examina a si mesmo diante de Deus, escuta só, quem examina a si mesmo diante de Deus e encontra alguma virtude, tem um péssimo discernimento de Deus, tem um exagerado discernimento de si mesmo e tem uma equivocada consciência do pecado. Quem examina-se a si mesmo diante de Deus e encontra algum resquício de virtude que seja, não sabe quem é Deus, não sabe quem é a si próprio e não sabe o que é pecado. Essa parábola diz que só um daqueles dois homens voltou para casa justificado. E foi exatamente aquele homem que disse: Senhor, eu não valho o teu valor. Senhor, eu errei, eu falhei nisso. Ele estava no templo. Nós estamos no templo. Ele estava no templo. Jesus disse que ele voltou para casa justificado. Nós vamos voltar para casa daqui a pouco. E como eu e você voltaremos para casa, ainda sendo complacentes conosco mesmos, reconhecendo o Senhor, tira as escamas dos meus olhos, toca nos meus olhos, faz as escamas caindo, porque eu quero primeiramente me ver, para depois te ver. É o que o Senhor diz. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Toca nos meus olhos, faz as escamas cair. Irmãos, existem escamas nos seus olhos, e existem ainda muitas nos meus olhos. Vamos começar a usar essas escamas hoje? Glória a Deus. Com coragem. Vamos começar hoje a dizer: Senhor, manda mais. Manda mais para ser um bonzinho, para viver sendo o bonzinho, a boazinha, a queridinha, o queridinho. Não dá mais. E tenha certeza de que o Senhor não vai ficar surpreso com o que você vai dizer para Ele, porque Ele já sabe. Examine-se, identifique os pecados, confesse e obtenha perdão. E coma do pão e beba do vinho. Aleluia. O que Deus quer não é que nós não tomamos o vinho ou tomamos o pão.
mas não façamos isso da maneira certa.